Olá pessoal, de volta com mais um Walk and Talk, hoje falando direto de Olinda, em Pernambuco, um lugar extremamente bonito. Você está vendo atrás a praia aí, está vendo atrás uma igreja super antiga, se você não conhece vale muito a pena conhecer. E hoje eu estou gravando um vídeo aqui, porque eu tive essa semana aqui em Recife, dando alguns treinamentos. E um dos treinamentos que eu dei foi com uma equipe de várias pessoas e pessoas de várias partes do mundo inteiro. Então a gente teve pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, teve pessoas aqui do Brasil, claro, e também pessoas da Índia que estiveram participando nesse treinamento. E cada um com a sua função, com a sua parte, e algumas pessoas com 40 anos de experiência em treinamento, outras pessoas dando seus primeiros passos, e cada uma delas contribuindo da sua maneira e aprendendo um com o outro. Isso é uma reflexão de quanto é importante trabalhar em equipe e quanto a gente precisa cada vez mais trabalhar em equipe. Isso me faz lembrar também uma história que um grande amigo meu me contou, o Tampinha. E o Tampinha me contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala exatamente sobre isso, sobre a importância da gente valorizar quem trabalha com a gente. A história é sobre um americano, um soldado americano chamado Charles Blunt. Ele era um piloto de caça da Força Aérea Americana e o Charles Blunt saiu um dia numa missão durante a Guerra do Vietnã e o avião dele foi abatido. Para sorte dele, ele conseguiu ejetar do avião, o paraquedas deles abriu, ele conseguiu controlar o paraquedas no meio daquele tiroteio, daquela confusão toda, caiu em solo vietnamita, mas foi capturado e preso. Ele ficou um bom tempo preso, sendo um prisioneiro de guerra, até ser libertado e voltar para os Estados Unidos. E ele sobreviveu àquela experiência, e como foi uma experiência muito difícil, muito complicada, e ele conseguiu passar por isso, ele começou a dar palestras sobre isso. Ele começou então a falar sobre essa experiência, o que ele tinha aprendido com ela. Então ele tinha uma palestra que o título era mais ou menos Como Sobreviver à Guerra do Vietnã e o que aprendi com isso. E aí ele passou todos os Estados Unidos dando essa palestra, né? Falando para pessoas, para plateias, né? E um dia, no final de uma palestra, uma pessoa se acercou a ele e disse: você é o Charles Blunt? Ele disse: sim, sou eu. Você se lembra de mim? E ele disse: desculpa, não lembro. E ele disse: deixa eu te fazer uma pergunta então. Seu paraquedas funcionou bem quando você caiu, quando o seu avião foi abatido no Vietnã? Ele disse: sim, funcionou. Então eu sou a pessoa que arrumava o seu paraquedas. Sou a pessoa que preparava ele todos os dias quando você saía para uma missão. Ele agradeceu o Charles Blunt, deu um abraço e foi embora. E o Charles ficou olhando para o horizonte pensando quantas vezes ele tinha sido frio com aquela pessoa, quantas vezes ele não tinha dado valor, ele nem sabia o nome dele, nem lembrava dele. E daquele dia em diante ele resolveu mudar, inclusive o jeito dele de ser. E ele mudou o título da palestra dele, que era, como sobrevivi e aprendi sobre essa experiência, para a palestra Quem Arruma o Seu Paraquedas. E essa história nos faz refletir justamente sobre isso. Quem arruma o nosso paraquedas todos os dias? Quem é a pessoa que contribui para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente atingir resultados melhores? E muitas vezes a gente nem dá bola, a gente nem valoriza, a gente não agradece, a gente não dá um obrigado, não faz nada, rigorosamente nada. Então, se você está vendo esse vídeo até o final, eu quero desafiar você a começar a considerar mais as pessoas que você tem ao seu lado, as pessoas que realmente arrumam o seu paraquedas. Então, quem sabe hoje você mande uma mensagem para a pessoa que está do seu lado todos os dias, pode ser talvez a sua esposa, a sua namorada, o seu namorado, o seu esposo, talvez a sua mãe, alguém que realmente abre o teu paraquedas, que arruma o teu paraquedas todos os dias. Muitos às vezes até abrem os nossos paraquedas todos os dias. Talvez seja um colega de trabalho, talvez seja um chefe, talvez seja um amigo. Faça isso. Comece a valorizar mais as pessoas e comece a viver uma vida onde você tenha pessoas que você valoriza e que te valorizem também ao seu lado. A partir de agora também, lembre que você pode arrumar o paraquedas de muitas pessoas e você pode fazer a diferença. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele aí e a gente se fala no próximo Walk and Talk. Até lá!